É o seguinte, depois das informações as quais vou passar para você, que nunca mais pessoas erradas vão se aproximar de você para abusar ou aproveitar de você. Pelo contrário, elas vão se afastar de você. Fica até o final do vídeo para você entender corretamente como é e por que elas não vão fazer mais isso. Olá, meu nome é Roberto, seja bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreva, ative também o sino de notificações e dê aquele like. Bora para a leitura para a gente entender então o porquê pessoas sugam a gente. A gente não entende o porquê a gente não consegue se livrar dessas pessoas. Então vamos lá para o texto. Passar tempo com quem suga nossa energia é muito comum para a maioria das pessoas. E muitas vezes nos comportamos de forma igualmente desgastante com elas. Isso acontece porque nossa troca de energia sempre é recíproca. Mas essa dinâmica muda radicalmente quando recodificamos nossos padrões cerebrais e criamos novas respostas aos estímulos do ambiente. Novos padrões geram novos resultados. E quando sentimos confiança para sermos o que somos, passamos a escolher melhor nossas relações. Na verdade, as próprias relações se reconfiguram espontaneamente. Quando estamos em um estado de equilíbrio emocional, naturalmente somos atraídos por pessoas que possuem os mesmos padrões. Pessoas que não estão na mesma sintonia tendem a se afastar de nós. Portanto, se estamos convivendo com aqueles que nos sugam energia, é porque ainda estamos vivendo no mesmo padrão de escassez e oportunismo, explorando a energia dos outros enquanto os outros exploram a nossa. Para mudar, primeiro você precisa reconhecer o fato de que não é uma vítima das circunstâncias, mas sim o principal responsável por elas. Isso não tem nada a ver com culpa ou mérito, apenas não importa o que você esteja passando hoje na sua vida. É você quem tem de tomar as decisões mais importantes sobre tudo que está vivendo e lidar com os resultados dessas decisões. E seus relacionamentos correspondem a uma parte fundamental na maneira como você conduz sua vida. Quando você decide que nos seus relacionamentos não pode mais existir espaço para exploração emocional e o abuso, primeiro você para de fazer isto com as pessoas. Depois, aqueles que mantêm esses padrões negativos inevitavelmente se afastam de você. Depois, aqueles que mantêm esses padrões negativos inevitavelmente se afastam de você ou também mudam como consequência da sua mudança. Pois é, aqui no texto ele diz o seguinte, que para mudar, para você mudar essa circunstância, mudar essa situação da sua vida, é preciso que você reconheça o fato de que você não é uma vítima das circunstâncias, mas sim o principal responsável por elas. Isso não tem nada a ver com culpa ou mérito, apenas não importa o que você esteja passando na sua vida hoje. Pois é, então aqui no texto ele diz exatamente aquilo que eu sempre venho falando aqui, que a mudança parte de nós, que quando você quer dar um jeitinho, a gente às vezes nem percebe, tem muitos de nós que nem percebem que a gente quer facilitar as coisas pra gente, e quando a gente age dessa forma, às vezes, por isso que eu falo a inconsciência, tem pessoas que não têm consciência que tá querendo dar um jeitinho, que tá querendo facilitar a vida dele. E aí ele vai atrás do outro também para abusar, para explorar o outro. Mas ele só tem consciência de quando o outro abusa dele. Mas quando ele tá abusando e aproveitando e querendo dar um jeitinho e facilitar a vida dele, ele não reconhece isso. Ele não tem consciência disso. Então é por conta dessa atitude é que as pessoas vêm e abusam. E às vezes você abusa pouquinho da outra pessoa e a outra pessoa abusa mais de você. E aí fica naquele quem puder mais engole o outro. Então a gente fica às vezes jogando a culpa na outra pessoa, mas nem se dá conta que a gente também está indo lá dar um jeitinho. A melhor forma da gente dar um basta nisto é parar também de ser uma pessoa oportunista que abusa, que aproveita das facilidades que os outros oferecem. Pessoas que às vezes não acrescentam, não contribuem em nada significativo para a nossa vida, mas a gente vive lá. É tipo aquilo, você não gosta que as pessoas abusam de você, que aproveitam de você, que tiram sarro de você, mas você sempre está lá. Sempre você está se submetendo. Às vezes eu falo aqui no canal a respeito de dar confiança para as pessoas. Então a gente vive dando confianças demasiadamente para pessoas erradas. E é isso que nos prejudica. Então quando você muda o seu comportamento, aí as pessoas começam a se afastar.
E para começar isso, é você que precisa dar o primeiro passo de se afastar, né? No meu modo de entender, você primeiro precisa dar o passo de não mais ir atrás dessa pessoa, de não precisar mais dessas pessoas, de passar longe dessas pessoas, de evitar de ficar fazendo perguntas. Às vezes tem pessoas que não convém nem você aceitar uma carona nela, não convém nem você perguntar a hora para ela. É conveniente que você nem olhe para ela, né? Finge que nem viu ela. Porque tem pessoas que basta um olhar que você dá para ela, você está dando motivo para ela se aproximar de você. E aí ela já cobra aquela situação, fica até mais caro. Então, esse texto quer dizer muito sobre isso, né? De a gente aproveitar oportunidades, querer sempre facilitar as coisas para a gente. E aí é onde que as pessoas também, você dá a oportunidade para elas aproveitarem. É tipo aquela questão do olhar, né? A própria Bíblia fala de não retornar o olhar. Porque se você retorna o olhar para outra pessoa, dependendo da pessoa a qual você retornou o olhar, você deu brecha, você abriu caminho para ela se aproximar, né? E começar uma conversa ou querer interagir com você. E ela, por ser uma pessoa, às vezes, oportunista, ela aproveita essa oportunidade, essa deixa que você deu, né? De olhar, de retornar o olhar para ela novamente. Então é isso, gente. Se foi relevante para você esse vídeo, não esqueça de dar o joinha, se inscrever, comentar aí, porque tem vários textos aqui significativos que significam muito, né, de como a gente deve se comportar para a gente não ser abusado e não atrair pessoas. Porque tem aquela coisa, às vezes você abusa pouco das pessoas, mas tem pessoas que abusam mais. Aí você fica reclamando, né? Você não gosta daquele comportamento que é abusivo da pessoa, ela abusa mais de você, ela não está sendo, a pessoa às vezes não é sensata com você. Então, o que convém é você parar e não abusar nem o mínimo dela. Aí você não dá motivo nenhum. Aí a tendência dela é se afastar. Ela não tem opção a não ser se afastar de você, ok? Então se inscreva, ative o sino de notificações e dê aquele joinha. Valeu, obrigado, tchau.